Olá, tudo bem com você? O que eu vou falar com você aqui hoje é um apanhado de todos os livros que eu li, do que faz mais sentido para mim sobre como funciona a nossa mente. E assim a gente vai poder entender por que nós temos depressão, por que nós temos síndrome do pânico, por que as nossas emoções ficam tão desalinhadas que a gente perde o sentido de viver, perde a essência da nossa vida. Então vamos lá, o que eu preciso que você entenda primeiro é o seguinte: nós temos um corpo. Vou fazer nossa cabeça mais bochechuda. E nós temos vários órgãos, temos pulmão, coração, temos um cérebro, mas também nós temos a mente. A mente ela não é palpável, a gente não consegue enxergar, mas ela funciona como se fosse um órgão e ela é parte de nós da seguinte forma. Nós temos aqui a mente subconsciente, que é a mente responsável pelas nossas emoções. Então, todas as vezes que nós estamos falando de emoções, nós estamos na mente subconsciente, que é aquela onde está guardada toda a nossa memória de longo prazo. Tudo aquilo que a gente viveu na vida fica lá armazenado. Nada a gente esquece, nada a gente perde. A gente pode não lembrar porque é útil para o nosso cérebro economizar energia e não ficar lembrando dos acontecimentos. Inclusive porque uma das funções da mente subconsciente é a autoproteção. Então, ela busca nos autoproteger. E para isso, a gente não fica lembrando de tudo que aconteceu na nossa vida, especialmente quando se trata de um evento traumático, para que a gente não fique sofrendo. Outra função são os nossos hábitos, eles estão na nossa mente subconsciente, faz parte da programação que está lá, porque nós temos reiteradamente aqueles mesmos comportamentos. Tudo se justifica baseado no que está no nosso subconsciente. Também, essa mente subconsciente, ela é ociosa. Então, toda a nossa ociosidade, aquela preguicite de mudar, porque nós não queremos mudar, precisamos nos proteger e economizar energia, e a mente, ela acredita que ela está nos protegendo. Ela não entende, por exemplo, se ela me dá um excesso de peso, ela não sabe estética, ela não conhece padrões estéticos, então ela não sabe que está me prejudicando a nível consciente na minha vida. Ela pensa que está me protegendo, impedindo que pessoas se aproximem de mim, por exemplo, tá? Isso acontece muito no caso de abuso sexual, que a mente faz esse excesso de peso para impedir que um novo abuso aconteça, certo? E aí nós temos a mente consciente. Agora ficou um cabeção, né? Mas tudo bem. Nós temos aqui a mente consciente. Eu vou fazer de outra cor para a gente diferenciar. O que é que a nossa mente consciente faz? Ela é responsável pela nossa força de vontade. Então, tudo aquilo que eu não quero fazer, mas que eu tenho que empregar um esforço, tenho que ter força de vontade, está na nossa mente consciente. Eu faço de maneira consciente. Também a nossa mente consciente é onde nós temos essa memória curta, de curto prazo, certo? Então eu me lembro o endereço das pessoas, eu me lembro o nome, telefone, meu CPF através dessa memória de curto prazo. A mente consciente, por óbvio, é aquela que raciocina e analisa. Então ela é analítica e raciocina. E aqui no subconsciente está toda a programação da nossa vida, tudo que a gente aprendeu. Então imagine o seguinte: quando nós nascemos, nós tínhamos uma consciência da fonte do nosso ser, direto da fonte. Imagine o seguinte, como se fosse assim: existe uma fonte de energia aqui, muito poderosa, e a partir dessa fonte
surge cada um de nós, surge cada ser. Através dessa fonte, nós temos uma consciência, que eu posso dizer é uma consciência coletiva, que todos têm essa consciência, que está alinhada com o nosso verdadeiro ser. Então, eu tenho aqui essa consciência alinhada com o meu verdadeiro ser, quem eu sou. E o grande problema é quando nós deixamos a nossa mente nos guiar. Mas o que acontece é que aqui nessa mente nós temos o ego. Então eu começo a achar que eu sou essa mente. Mas na verdade, eu não sou isso. Eu sou um ser muito maior que está alinhado com o universo, e essa mente, ela só faz parte de mim como um órgão. Então eu que a controlo e não ela que me controla. E por que é que a gente perde o controle da nossa mente? As informações que temos na nossa mente subconsciente, que é tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, quando o nosso pai ou nossa mãe, ele fala assim, se você fizer todas as provas e tirar 9, eu vou te dar aquele presente que você está querendo. E aí, quando chega lá naquele dia, depois de 2 meses, quando você vai receber o presente, aí o pai fala assim, você acha que você está merecendo? Ou seja, você fez tudo certo, e mesmo assim você ainda não é merecedor. Então a sua mente entende, ok, eu não sou merecedor. E a pessoa cresce assim, sempre que ela se aproximar do sucesso, ela volta. Porque a mente dela já entendeu, certo, que ela não é merecedora de sucesso. E isso acontece com a maioria de nós, porque nós viemos de uma geração em que induziu a pessoa a achar que ela não é merecedora de sucesso. Então, o problema, ele surge quando nós passamos a deixar que essa mente nos governe. Existe um chamado espaço de mente vazia, que eu considero, e eu não sou a dona da verdade, mas é a forma que eu entendo que melhor faz a gente perceber como as coisas funcionam. Existe esse espaço aqui, que eu digo que é entre a mente consciente e a mente subconsciente, mas ele está acima da nossa consciência. É um espaço que os budistas chamam de mente vazia. E o que é essa mente vazia? Deixa eu escrever aqui. Mente vazia seria o ponto de equilíbrio, onde nós estamos no ser, da consciência do ser que está falando. Então eu estou ali apenas como observadora, sem julgamento. Eu não estou me baseando no que tem aqui no subconsciente e também não estou me baseando nos pensamentos da mente consciente. Eu estou apenas aqui como observador, e é nesse momento que eu passo a ser criativa. Então todas as ideias surgem quando eu estou aqui nesse momento de mente vazia, que é onde a gente deveria estar por muito mais tempo do que a gente geralmente está. Sabe aquele momento assim que você tem uma super ideia, um insight, fala, caraca, é isso? Então, porque a gente estava nesse espaço de mente vazia. E como eu faço isso, Flávia? Eu me torno uma observadora. Eu passo a observar as minhas emoções e observar os meus pensamentos. Eu vou meditar, ok, nada pode passar na minha mente. Não, os pensamentos virão, mas eu vou estar apenas observando esses pensamentos, sem julgar, sem sofrer, no aqui e agora. Falando nisso, o nosso subconsciente ele vive de passado, ou seja, tudo que eu vivi na minha vida tá aqui. Tudo que meus pais, meus irmãos, meus professores, a televisão, tudo que eu aprendi tá aqui na mente subconsciente. E a nossa mente interpreta as coisas de uma maneira distorcida. Ela dá significados que não são tão legais, baseados em outras experiências que a gente teve.
Então, eu posso, por exemplo, ter ciúme da minha irmã mais nova, porque meus pais dão mais atenção para minha irmã mais nova. Então, com isso, eu me sinto rejeitado. E eu já cresço com esse padrão de rejeição. E aí, muito mais facilmente, eu vou me sentir rejeitada perante meus amigos, perante meu namorado. Por quê? Porque existe uma programação aqui dentro que me torna quem eu sou, que é esse ego, certo? Me torna quem eu sou, baseado em tudo isso que eu vivi. Mas os significados, eles não são reais. Eles estão baseados em tudo aquilo que eu imaginei. Então a mente subconsciente, ela vive de passado e de... que é isso? E de futuro. Como assim? Eu fico aqui me achando que eu sou tudo que eu vivi. Eu sou aquilo. Muitas vezes, olha só, eu sou a vítima, eu sou o culpado, eu culpo as pessoas. E esse vitimismo é um padrão. Culpa, carregar culpa e culpar as pessoas também é um padrão das pessoas que têm depressão, viu? Rejeição, se sentir impotente, é um padrão das pessoas que desenvolvem depressão. Culpar, se sentir culpado, então eu estou sempre vivendo no passado. Eu penso que eu sou tudo aquilo que eu vivi, certo? E aí é onde o ego começa a ser o eu, todo eu, e as doenças surgem, os nossos problemas surgem. Porque eu não sou essa mente, eu sou muito mais que isso. Mas eu permito que isso me controle. E o que é que tem aqui? Que programação é essa? É a programação de tudo o que eu já vivi. E aí tem uma história, eu posso ter uma história trágica, acontecimentos trágicos, sensações de impotência. Então, e olha só, não são apenas acontecimentos trágicos que fazem com que a gente tenha emoções que vão desencadear uma doença. São acontecimentos, às vezes, que parecem insignificantes, mas que para aquela criança foi interpretado de uma maneira distorcida. E tá toda essa programação aqui. Por mais que a gente cresça, aquela criança ainda tá aqui. A programação dela, a programação dessa criança tá aqui, ó, é uma raiz. Cada um é uma raiz. Não é porque eu cresci que eu deixo de achar que eu não sou mais rejeitado. Não, não é porque o adulto de hoje entende, nossa, minha mãe não fez aquilo por mal. Não é por isso que essa programação vai deixar de existir. Ela tá lá. Então aquela criança de 2, de 4, aquele adolescente de 13, de 14 anos, tá aqui. É uma raiz. E essa programação cria um padrão que nos afeta. E depois que esse padrão é criado, nós passamos a nos comportar de maneira automática com isso que está aqui dentro. Só que isso aqui, ele é só o nosso ego. E ele se acha o tal e ele quer comandar a nossa vida. Só que a gente se identifica com ele e passa a dar lugar para ele. Então, ok. Essa que está aqui vos falando é apenas o ego dela e só isso, acabou. Mas não, eu sou algo muito maior que isso. Eu sou algo muito maior que a minha simples programação de tudo que eu vivi. Se eu acreditar que eu sou só isso aqui, eu sou muito pouco. É muito pouco para mim. Então o que a gente tem que fazer é tomar consciência das informações que estão aqui, da programação que tem aqui. Essa programação, ela me gera emoções e pensamentos. Então, o que eu penso aqui com a mente consciente, as justificativas que eu busco com a mente consciente, a real razão, o real porquê está aqui na mente subconsciente. A mente subconsciente, ela então vive de passado, eu tô lembrando tudo que eu vivi, e também ela vive de futuro. Como assim? Baseado nas experiências que ela teve, ela vai buscar se autoproteger, então ela vai ter um foco no futuro
Se meus pais, por exemplo, eu tive uma infância carente, então eu tenho pensamentos de escassez, eu tenho muito medo do futuro. Ou se o meu pai era uma pessoa financeiramente insegura, era um cara assim que estava sempre com medo de não ter o que comer amanhã, sempre com medo de perder o emprego, eu acabo pegando esse padrão do meu pai, essa programação de escassez e trago para mim. Ok, tenho essa programação de escassez que veio do passado, e aí a minha mente, para me proteger, ela vai pensar excessivamente no futuro. Então ela vai estar sempre lá. E aí é que está todo o problema da nossa vida. É que o lá do futuro não existe. E o lá do passado também não existe. Porque aquele passado foi um agora. E se eu vivo esse passado hoje, esse medo do passado hoje também é o agora. Então só existe o agora. E a única mente que é possível de viver o agora é a nossa mente consciente. Então eu vou pegar aqui. A nossa mente consciente, ela pode viver o agora. E aqui está a chave para a nossa saúde, para a nossa conexão com a fonte de energia essencial. E a nossa paz, ela está aqui, no agora. E de onde vem esse agora? Eu preciso estar aqui, ó, nesse ponto de mente vazia. Quando eu estou com a minha mente vazia, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas como observadora. Eu não estou julgando, eu apenas observo o meu pensamento, eu observo o meu sentimento, observo as emoções que eu estou sentindo. E só isso. Por mais que a emoção seja ruim, se eu tiver com medo exagerado, eu estou com muito medo, mas eu passo apenas a observar esse medo como algo que é, ele simplesmente ele está aí e eu observo. Eu estou com medo e começo simplesmente a observar, sem julgar. Junto com esse medo, me vem também uma paz interior, porque eu estou apenas como observador. Então, o que nós precisamos fazer é pegar essa programação que está aqui e dar consciência, trazer consciência a essa programação. Mas trazer para cá, Flávia, para a mente consciente, nós vamos estar acima disso. Nós precisamos trazer para essa conexão com o nosso ser, o nosso verdadeiro eu maior, que está conectada com a nossa fonte de energia maior. Então eu passo a tomar consciência do que está aqui, através da minha observação. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um padrão de rejeição que me faz ter muitos ciúmes. Eu tenho muitos ciúmes. Então eu passo a observar esses ciúmes, apenas observo o que tem aqui, trago ele para a consciência. Eu preciso estar consciente dessa emoção, desse pensamento que está acontecendo comigo. Então eu só sinto, eu observo, peraí, estou me sentindo rejeitado, eu só observo, rejeição. E aí eu começo a dar consciência às coisas que estão aqui. A partir do momento que a programação que está aqui vem para minha consciência, e isso não quer dizer que eu vou utilizar o meu raciocínio e a minha parte analítica. Eu não vou ficar analisando. Deixa eu ver. Tudo bem, eu posso analisar também. Porque posso analisar quando? Olha só, me disseram que todo rico é ladrão. Porque felicidade mesmo está na pobreza. Quem é rico não presta. Vamos supor que tem essa programação dentro de mim. Eu posso sim usar a minha parte analítica e pensar, mas espera aí, faz sentido? De onde foi que veio essa informação? Certo? Eu começo a raciocinar. Mas espera aí, é porque meu avô viveu em uma época, ensinou isso pro meu pai. E eles viveram assim, mas olha, eu conheço pessoas que são ricas e são muito humildes e pessoas muito boas. E aí você começa a dar consciência àquele pensamento.
E o que a gente busca é uma consciência ainda mais elevada. Então essa consciência elevada, ela está ainda acima desse nível consciente aqui, que é onde eu passo a usar apenas o meu ser para observar e analisar o que eu estou sentindo. Quando eu faço isso, eu estou dando poder, força ao meu agora. E quando eu dou poder ao meu agora, se eu estou presente, eu estou em paz, eu estou alinhada com essa energia maior, essencial. Então, o que nós temos que fazer é buscar essa programação da mente subconsciente e dar consciência a ela, uma consciência elevada. Mas esses pensamentos vêm e eu apenas me torno uma observadora deles, sem julgar. E aí eu vou tomando consciência, tudo vai ficando mais tranquilo, tudo vai ficando mais fácil, mais em paz. Então, como funcionam as coisas? Eu tomo as minhas decisões baseadas na programação que eu tenho na minha mente subconsciente, baseado em tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida. Mas se essa programação é uma programação lixo, que me faz sentir rejeitada, que me faz ter medo, que me faz sentir culpa, baixa autoestima, não merecedora nem de amor, nem de sucesso, e aí eu passo a ter relacionamentos lixo. Se a minha programação aqui é lixo, então as minhas decisões também serão decisões que estarão em desequilíbrio com o meu ser, com a minha essência. E se está em desalinhamento, aí vem as doenças. Nós temos essa mente subconsciente baseada no passado e com foco no futuro para nos proteger das coisas ruins que aconteceram no passado. E ou eu governo essa mente, ou ela me governa. Ou eu trago os meus pensamentos a uma consciência elevada, eu me torno consciente dos meus pensamentos e das minhas emoções, ou essa mente vai me dominar. E aí vem o sofrimento, e eu vou sofrer de todas as ordens. Se o meu pensamento ele está baseado no meu comportamento, as minhas decisões, quem eu sou, está baseado no que eu tenho aqui, a minha mente consciente, ela tem crenças através da minha programação que está aqui. Então eu já tenho as minhas decisões pré-determinadas. Imagine o seguinte, não gosto de pessoas de olhos azuis. Quem é meu cliente sempre vê eu dando esse exemplo. Não gosto de pessoas de olhos azuis. Por quê? Quando eu era pequena, eu assisti a uma novela. E na novela, o vilão, que era um vampiro, tinha os olhos azuis. E eu ficava com muito medo, eu não conseguia nem dormir quando eu via aquele vilão. E aí, eu sempre via pessoas de olhos azuis e eu já virava com medo da pessoa. Até que um dia eu fui entender, né, quando eu comecei a estudar a mente, por que é que eu tinha medo de pessoas com olhos azuis? Assim não faz o menor sentido. Mas a mente associou aquele medo. E como eu expliquei, aquela criancinha que assistia a novela, ela existe aqui dentro dessa mente. Então, eu vou tomar conscientemente aqui, na parte consciente, eu vou tomar decisões já pré-determinadas, eu já vou ter crenças formadas de acordo com a programação que eu tenho. Então, eu já vou ver uma pessoa de olho azul e vou virar para essa pessoa. Portanto, tudo que eu tenho que fazer é tomar consciência do que tem aqui, trazer a nível consciente, de que maneira? Observando, sem julgar, sem questionar. Os pensamentos virão, mas eu apenas os observarei. E na maioria das vezes o nosso sofrimento, que maioria? O nosso sofrimento é criado por nós. Por quê? Porque a gente fica alimentando isso aqui. Não vive do presente, não vive do agora. Então, se você me disser, não, o meu sofrimento foi criado por outro. Vou te falar, o meu exemplo da minha mãe ter sido assassinada. Eu criei meu sofrimento? Não, foi um terceiro, né? Ele que criou o meu sofrimento e eu sofro por causa dele? Não, eu sofro por minha causa.
Ele me fez sofrer naquele momento. Então, naquele momento eu sofri. Agora, o que eu vou fazer com isso depois do meu sofrimento? Isso é escolha minha. Então, veja bem, se eu permito que essa mente subconsciente ela se torne todo o meu ser quem eu sou, ou seja, eu sou aquilo que eu vivi, eu sou aquilo que eu espero do futuro. Se eu permito que isso tome conta de mim, eu reduzo o meu nível de consciência. E aí, eu sofro, eu estou em desalinho. Então, o que vai acontecer comigo? Toma ali uma depressão, toma ali uma síndrome do pânico e vou ficar sofrendo. Cada raizinha dessa que tem aqui, ou seja, cada pedaço da minha programação, quando ela vai se tornando consciente, eu vou me tornando uma pessoa mais evoluída a nível espiritual. Eu vou me tornando uma pessoa com maior alinhamento com a energia essencial. E é aí que está a nossa paz de espírito que a gente tanto busca. É aqui quando eu começo a me conscientizar. E é bom falar que pensamento e consciência são coisas diferentes. O pensamento, ele faz parte da consciência, mas são coisas diferentes. E olha como isso é forte, esse nosso ego. O que acontece? Se alguém vier aqui, vem uma pessoa de fora e me diz: nossa, você é incrível. O que vai acontecer? Existe aqui na mente consciente uma barreira que se chama fator crítico, que funciona como um filtro. E esse filtro ele vai fazer o quê? Ele vai confirmar se essa informação que está chegando aqui, nossa, você é incrível, você é incrível. Ele vai confirmar se essa informação bate com a programação que está aqui. Aí, beleza, chegou aqui na mente consciente, essa que eu estou raciocinando, analisando, né? Tenho a minha memória de curto prazo. Chega essa informação aqui, você é incrível. Aí eu dou um sorrisinho. 5% de sorriso. Por quê? Porque essa mente consciente, ela representa só 5% da nossa capacidade mental. Os outros 95% estão aqui na mente subconsciente. Isso quer dizer o quê? Que as minhas decisões, os meus comportamentos, quem eu sou, ego, quem eu sou, tá aqui dentro, certo? Governando esse que tá aqui. Então, esse aqui vai tomar a decisão e vai dizer assim: eu escolhi aquela academia amarela porque ela é a mais perto de casa. Não, na verdade ele escolheu a amarela porque aquela vermelha causava medo nele, porque tinha uma associação com outra coisa que dava medo. Enfim, tá entendendo? O real motivo das nossas decisões está aqui dentro. E então ele vai dizer: você é incrível. Chega essa informação. Aí 5% de mim, eu sou incrível. Aí esse filtro aqui, que é o fator crítico, ele vai, peraí, deixa eu ver se realmente você é incrível. Aí ele entra aqui dentro para verificar se eu sou incrível. Aí qual é a programação que tem? Não, você é um bosta. Mamãe falava: menino, por que você não faz nada direito? Então eu sou um bosta. Tudo que eu fazia dava errado. A professora falou que todo mundo fez direito, menos eu. E aí mamãe falou que eu nunca faço nada direito. Então eu sou um bosta, eu não sou incrível, definitivamente. E aí o que acontece com esse? Você é incrível. Volta para fora. Eu não aceito, porque isso não é meu. É por isso que, se a pessoa tá com depressão, se você tá mal, e aí alguém chega e fala para você assim: mas não fica assim. Mas você vai se sentir culpado? Não se sente culpado. Você vai continuar se sentindo culpado, porque a culpa tá aqui dentro. E enquanto a gente não resolve esse aqui dentro, enquanto a gente não rompe esse tanto de raiz aqui, que tá fazendo eu me sentir um bosta, que tá fazendo eu me sentir tudo de errado, enquanto eu não acabo com isso aqui, enquanto eu não lavo isso, não adianta me falar, não adianta me dar informações por fora.
Então eu preciso limpar essa programação que está aqui dentro, para aí sim eu colocar esse tipo de programação. Você é incrível, você merece sucesso, a culpa não é sua, você é lindo, você é inteligente, você é capaz, você merece amor, você merece um relacionamento saudável, você pode tudo que você quiser. E aí a gente começa a colocar isso aqui dentro. Por quê? Porque a gente é falso? Não, porque você é isso mesmo. Se você não enxerga que você é lindo, que a culpa não é sua, seus pais se separaram e a culpa não é sua, que você é incrível, você é capaz de fazer tudo o que você quiser, você tem uma força extraordinária aí dentro. Se você não acreditar que você merece o melhor de todos os relacionamentos, que você merece ser amado, que você merece uma pessoa nota 1000 para você, se você não acredita, tá tudo aqui, tem que limpar, lavar esse subconsciente aí e trazer todas essas informações, porque você é isso. Não é porque eu tô sendo falsa, é porque você é, todos nós somos capazes. Porque é que o cara sai lá da favela, sem dinheiro, negro, com dificuldades e consegue chegar lá em cima. E o outro que vem lá de cima vai morar lá na boca de fumo. Por que que isso acontece? Não desmerecendo, né, ninguém, mas por quê? Por causa da programação que tá aqui. Então, como eu vou melhorar? Como eu vou me sentir bem? Pegar isso aqui e dar consciência a isso aqui. E olha que legal. A maneira como eu me sinto está diretamente relacionada à programação que eu tenho no subconsciente. Então hoje, a maneira como você se sente está diretamente relacionada à programação que você tem no subconsciente, a tudo aquilo que você aprendeu desde que nasceu. E repetindo, aquilo que a criança interpretou, aquilo que a criança sofreu e achou, tá aqui. Não deixou de existir porque você cresceu. Tá aqui, dói do mesmo jeito que doeu naquela criancinha de 2 anos. E continua doendo e sendo alimentado. Então a maneira como você se sente está diretamente relacionada à programação que tem no seu subconsciente. E do mesmo modo, a evolução da sua consciência pode controlar a maneira como você se sente. Então eu preciso evoluir a minha consciência para controlar a maneira como eu me sinto. Controlar significa o quê? Que quem está dirigindo o meu veículo, olha que veículo incrível que você tem. Olha que veículo fantástico que você recebeu da fonte essencial. E quem vai estar dirigindo ele vai ser você. Você. E não essa mentezinha. Você deu a essa mentezinha aqui, que foi criada por pessoas que às vezes não sabiam o que estavam falando, por pessoas que estavam cheios de padrões viciosos, que também estavam sofrendo. Você vai dar o volante para essa pessoa. É como se você estivesse dando o seu volante para um bêbado dirigir. E aí você vai do lado. Tá aqui, você... E toma, um bêbado, uma pessoa caindo, que não tá aguentando nas pernas, toma. Pode dirigir meu veículo. Se você deixa que essa mente aqui governe você, que tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você pensa governe, que você acredite assim, não, esse sou eu mesmo, eu sou tudo que eu vivi. Não, você é muito mais que isso. Até hoje, você era a história que contaram para você. O seu pai aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele. Ele está deixando que a história que contaram para ele seja a história dele. Ele está permitindo que a história que, quando você deixa
que essa mente aqui controle você, que você pense, não, eu sou o meu passado, eu sou aquilo que eu vivi, eu sou minha mãe, eu sou meus irmãos, eu sou minha família, eu sou aquele primeiro emprego. Quando você começa a acreditar e se alinhar que eu sou apenas isso, você está vivendo a história que te contaram. O seu chefe vai lá e te humilha. Você está vivendo a história que te contaram, você não está vivendo a sua história. E qual é a sua história? É uma história que está alinhada com a evolução dessa consciência aqui. Quando você toma consciência, tira tudo isso aqui e começa a dar consciência para isso, você está alinhado com a energia essencial que guia o universo. Então, enquanto você vive a história que te contaram, você está dando a direção do seu veículo para um bêbado. E quando você assume a sua vida, você assume a sua história, não é possível. Eu sou mais que isso, tem muito mais aí. E começa a dar consciência aos seus pensamentos e às suas emoções, a trazer isso, a duvidar, a criticar e a observar, a viver aqui e agora. Como é que eu vivo no aqui e agora, Flávia? Observando os pensamentos e sentimentos. Faz isso e me conta se não vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E quando você faz isso, é que você assume o controle, o volante, você assume o volante do seu veículo. Quem manda em você é você, não é esse pedaço de passado que manda em você. Ou você vai deixar que esse fantasma, feito por um pedaço de passado, de coisas que te contaram, que você nem sabe se é real, de coisas que uma criancinha imaginou e que você nem sabe se é real, vai deixar que isso te governe? E aí no meu programa, A Chave para Vencer a Depressão Sem Remédios, a gente faz o quê? A gente dá consciência a essa programação subconsciente. Então a gente limpa isso aqui e traz a informação certa, a informação verdadeira, alinhada com a sua essência. E aí com isso, você não estará mais em desequilíbrio. Quem assume a sua vida é você. Quem está guiando o volante do seu veículo é você. E não mais você está permitindo andar em desalinhamento com essa doença. E é o seguinte, não existe só o subconsciente e não existe só a consciência. O que nós precisamos ter é um ponto de equilíbrio entre o subconsciente e o consciente. Por quê? Porque eu tenho que lavar todo o meu subconsciente? Não! Eu vivi um monte de coisa legal lá, um monte de coisa boa e que aquilo honra e respeita a minha história. Eu tenho que viver com isso, eu não vou acabar com o meu subconsciente. Mas eu também não vou viver aqui o dia inteiro, ó, de mente vazia e passar o dia inteiro observando meus pensamentos. Não, porque eu também tenho que agir, eu também tenho que fazer, ir atrás, tomar minhas decisões. O que eu preciso fazer é aquilo que me limita, aquilo que me sabota, que me impede de ir. Eu preciso dar consciência a ela. Por quê? Na medida em que a minha consciência evolui, a minha subconsciência se ilumina. E aí eu começo a me alinhar inteiramente com a minha energia essencial. E assim eu assumo a minha vida. E aí a partir de então, a nossa programação subconsciente, ela vai estar alinhada com a nossa consciência, com o nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro ser, e a paz interior vai reinar dentro de mim. Então não há porquê a depressão ocorrer. Eu quero que você me diga o quanto isso faz sentido para você. O quanto você acredita que os pensamentos que você tem hoje têm governado a sua vida. Me conta aí, eu quero saber para a gente conversar mais sobre isso. Então, beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.